E aí, pessoal, agora vamos falar de alguns modelos de função, né? Os tipos de função dos quais a gente pode estar estudando e quais vão aparecer bastante aqui na nossa disciplina. Começando pelos modelos lineares, né? A famosa função afim, né? A função afim são as nossas retas, né? E no caso elas são dessa forma: y é igual a mx mais b, aonde o m a gente chama de coeficiente angular, né? E o b a gente chama de coeficiente linear. Certo? Então aqui tem um exemplo. Então aqui tem um exemplo para a gente ver, que é a função y é igual a 3x menos 2, certo? Então aqui do lado tem uma tabelinha com o valor de 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. No vídeo anterior eu falei para vocês para desenhar o gráfico de uma função, eu só preciso de 2 pontos, mas aqui a gente colocou uma tabelinha, né? Aqui, deixa eu reforçar, né? Aqui é x, e aqui é x, ou a 3x menos 2. E aqui a gente tem uma reta crescente, né? Você vê que quanto mais a gente aumenta aqui o valor do x, mais ela sobe. A gente falou um pouco de crescente e decrescente na outra aula. Outra coisa que a gente tem que observar aqui é que o valor do b, ele é o valor em que a função vai cortar o eixo y, por exemplo. Nessa daqui é 3x menos 2. Nessa daqui é 3x menos 2 e ela vai cortar o eixo y em y igual a menos 2, correto? Esse é o tipo de função mais básico que a gente tem, função que a gente começa e a gente vai usar bastante reta mais à frente. Polinômios. Os polinômios também são bastante comuns e eles são escritos dessa maneira. A n elevado a xn mais a n menos 1 elevado a xn menos 1 e assim por diante, até que eu chegue no a1, x1 e no a0, né? Um exemplo de polinômio. Polinômio 2x elevado a 6 menos x elevado a 4 mais 5 sobre 2x elevado a 3 mais raiz de 2. Então isso aqui é um polinômio, ele tem vários termos com x elevado a alguma potência, né? A gente falou de domínio no outro vídeo. O domínio de um polinômio é sempre os números reais, né? Lembra quando eu falei que domínio era a gente estava tentando encontrar problema? Aqui a gente não vai encontrar problema nenhum, né? A gente não tem problema de estar dentro de raiz, a gente não tem problema de estar fazendo fração, certo? Então aqui embaixo a gente tem alguns gráficos de polinômio, tá? A gente vai se preocupar mais com gráficos mais para frente. Deixa eu dar uma aproximada. A gente vai aprender a criar gráficos, né? Então aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1. Esse gráfico aqui. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Esse gráfico aqui, ó, lá para baixo. Lembra? A com coeficiente do x ao quadrado negativo. A parábola fica com a concavidade para baixo. X ao cubo menos x mais 1. Tem esse desenho. X à quarta menos 3x ao cubo mais x. Aqui, ó. Esse outro aqui é 3x à quinta menos 25x ao cubo mais 60x. Tem esse desenho. A gente vai aprender um pouco mais sobre esse desenho mais lá na frente na disciplina. Tá? Aqui é só para vocês verem os exemplos de funções que a gente tem. Funções potências, né? Funções potências é como se fosse um polinômio de um termo só, né? X elevado a A, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, como está nesses desenhos aqui. Estão um pouquinho apagados, mas eu vou dar uma aproximada. Então, ó, uma função da forma f de x igual a x elevado a A, onde A é uma constante, ela é chamada função potência. Vamos considerar vários casos. Ó. O caso quando A é um valor n e n é um inteiro positivo. Então, a gente tem o x, que seria o x elevado a 1. Né? Vamos rabiscando aqui. Ó. Esse aqui seria o x, né? Y igual a x. A gente tem o y igual a x ao quadrado, é esse daqui, parábola. A gente tem o y igual a x ao cubo, que faz esse desenho. O y igual a x à quarta, que faz um desenho, ele bem parecido com a parábola, mas ele começa a ter uma inclinação maior aqui, ó, certo? Aí o x à quinta,
né? Ele já vai se parecer com x ao cubo, mas também ele é mais acentuado aqui na sua curva, certo? Vamos descendo. Quando A é 1 sobre n, ou seja, quando A é uma fração, né, com 1 sobre um valor inteiro positivo. Então, esse aqui, ó, ele é o f de raiz de x. Na verdade, a gente sabe que o raiz de x ele é x elevado a 1 sobre 2. Né? Então, olha, 1 sobre n elevado a 1 sobre 2. Esse daqui é raiz cúbica, tá? Não está dando para ver, mas ele é raiz cúbica. Que nada mais é do que x elevado a 1 sobre 3. Tá bom? E aí tem esse desenho de gráfico. Né? Beleza. E a gente tem também o caso de a igual a menos 1. O gráfico da função f de x igual a x elevado a menos 1 é a função 1 sobre x, né? X elevado a menos 1, a gente desce o x dividindo é a função 1 sobre x. Então, o seu gráfico tem a equação y igual a 1 sobre x, ou x vezes y igual a 1, e o gráfico é esse aqui, ó. É uma hipérbole, né? E o gráfico é esse aqui, ó. Ele, do lado esquerdo, do x ele tem esse desenho. Ele do lado esquerdo do x igual a zero, ele tem esse desenho, ele vem lá do menos infinito até o zero fazendo esse comportamento, e do lado direito ele vem fazendo esse comportamento. Essa é uma função muito importante que a gente vai ver bastante também. Funções racionais é um tipo de função que a gente vê bastante aqui no cálculo também. Né? Uma função racional ela é uma função em que a gente tem uma razão de polinômios, né? Uma fração de polinômios. Então, um polinômio em cima e um polinômio embaixo, desde que o polinômio de baixo não seja nulo, é lógico. Então, aqui tem um exemplo. Ó. É a função 2x² menos x² mais 1 dividido por x² menos 4, certo? Então aqui a gente tem um polinômio em cima, um polinômio embaixo. É óbvio que essa função aqui ela não vai estar definida para x igual a 2, né? Porque aí x igual a 2 eu vou ter 4 menos 4 aqui embaixo. X igual a menos 2 também, né? Vou ter menos 2 ao quadrado, vai ter 4 menos 4 aqui embaixo. Aqui do lado está o gráfico dessa função. Né? O gráfico dessa função ele já é um pouco mais complicado de se fazer, né? Porém, a gente vai aprender a fazer gráficos desse tipo lá na frente, tá bom? Lá na parte de derivadas, quando a gente encontra máximos e mínimos, a gente vai mexer com assíntotas aqui de limite também. A gente vai aprender a desenhar gráficos dessa forma. Mas o gráfico das funções racionais, elas geralmente são gráficos interessantes, vamos dizer assim. A gente tem também as funções algébricas, e aí uma função algébrica, né, ela é construída com diversas operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz. Então, ó, essa daqui tem uma raiz e tem aqui uma potência. Essa daqui tem um polinômio em cima, um polinômio com a raiz. Essa daqui tem um polinômio em cima, e já tem uma expressão com raiz aqui embaixo, e ela ainda está somando um outro polinômio aqui, tem uma raiz cúbica com polinômio dentro. Então, uma função algébrica, ela vai misturar de tudo. Chegamos aqui na função trigonométrica e ela é, de certa forma, um pouco mais complicada do que essa que eu falei até agora, porque a gente precisa conhecer o comportamento aqui no círculo trigonométrico, que é um círculo de centro no ponto 00 de raio 1, e a gente precisa saber extrair o valor do seno e do cosseno, porque seno e cosseno são as funções principais, e a partir do seno e cosseno, a gente começa a encontrar as outras funções trigonométricas. Então, o que a gente faz aqui? Vamos supor que a gente tem um ponto aqui, vou botar vermelho aqui dentro. Então, ó, o meu círculo ele é meio peludo, porque eu não consigo fazer o círculo legal assim, e aqui na minha mesa digitalizadora eu nem sei se tem a função de fazer círculo. Peludo fica aparecendo aquela mensagem daquele filme A Chegada, mas é assim. Vamos lá, eu vou botar um ponto aqui, e aí eu vou fazer um ângulo. Vou fazer um ângulo aqui assim. Pronto, aqui. Aqui a gente tem o nosso bendito ângulo. O ângulo θ, né? Quando eu falar sobre seno e cosseno, vou pegar o amarelo. Quando eu falar sobre seno e cosseno, do que eu estou falando? Eu vou descer aqui perpendicularmente e vou vir para cá perpendicularmente. Então, quando eu falar de seno e cosseno, eu estou falando, na verdade, desses tamanhos aqui. Ó. O cosseno, como o pessoal costuma brincar para lembrar, cosseno da cossono. Então, o cosseno é esse aqui, ele é o deitado, beleza? Então, quando eu falar cosseno, eu estou falando do tamanho desse pedaço aqui, certo? Esse ângulo me dá
isso aqui como cosseno. E esse mesmo ângulo me dá isso aqui, ó, esse tamanho, como seno. Certo? Então é daqui que vem a ideia de seno e cosseno. Né? Você tem um ângulo dentro do círculo trigonométrico, a parte deitada é o tamanho do cosseno desse ângulo, a parte em pé é o tamanho do seno desse ângulo. Certo? Então, a gente começa a pensar sobre alguns ângulos notáveis. Vamos voltar. Vamos supor que esse ângulo que eu marquei, é um ângulo de 45 graus. Então, isso significa o quê? Que esse tamanhozinho aqui embaixo, que é o tamanho do cosseno, ele mede raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, tá? Eu estou supondo aqui, ó, que o meu ângulo é 45 graus, tá? E esse tamanho aqui é o meu seno do 45 e também dá raiz de 2 sobre 2, tá? Então é por isso que quando a gente fala, o seno de tanto é meio, o seno de tanto é raiz de 3 sobre 2. É desses tamanhos que nós estamos falando, tá? Então a gente precisa olhar os ângulos e saber esses tamanhos. E é lógico que a gente possui uma tabela de ângulos notáveis e tudo mais, para a gente poder saber quanto tá. Então eu vou montar a tabela aqui para vocês, já com aquele esquema que a gente faz para montar a tabela. Então vamos lá, gente, aqui, ó. Dá para a gente fazer com uma tabelinha de ângulos notáveis para 30, 45, 60. Depois a gente fala sobre o 0 e o 90. Mas para fazer uma tabela de seno e cosseno, a gente usa aquele jeitinho básico, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dentro da raiz, o 1 eu não preciso colocar, né? Então dentro da raiz, dentro da raiz, dentro da raiz, dentro da raiz. Todo mundo dividido por 2. Por 2, divide por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2 e divide por 2. Pronto. Esses são os ângulos notáveis. Ó. O seno do ângulo 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 60 é raiz de 3 sobre 2, e aí o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, assim como o seno, né? Porque o 45 bate logo no meio aqui. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Lembrando de colocar os ângulos aqui que eu não botei, esse aqui é o ângulo 0, esse aqui é o ângulo 90, esse aqui é o 180, esse aqui é o 270, tá? Beleza? E aí, quando a gente para olhar para os ângulos de 0 e de 90, é só a gente imaginar, ó, quando eu estou no ângulo 0, eu estou parado aqui embaixo. Se eu estou parado aqui embaixo, eu preenchi toda a parte do cosseno e eu não subi para preencher nada do seno. Então, no ângulo 0, o cosseno é 1 e o seno é 0. Já no 90, quando eu estou aqui em cima, eu preenchi toda a parte do seno, mas eu não estou em nenhum ponto daqui do meio para contar a parte do cosseno. Então, a parte do 90 eu estou parado cá em cima. Então, o seno de 91 e o cosseno é 0. Beleza, beleza. Agora vamos falar de radiano, porque para a gente fazer as funções seno e cosseno, a gente vai ter que usar radiano. E aí, para a gente utilizar radianos, tá aqui no canto de cá, a gente só precisa lembrar de uma coisa, para a gente fazer regra de 3 sempre, né? 180 graus são igual a 1π radiano, certo? E aí daqui você consegue tirar todos os outros, porque se o 180 é 1π radiano, o 90 vai ser o quê? π sobre 2 radiano, certo? Então esse aqui é o π. Esse aqui de baixo, vocês vão ver que é o 3π sobre 2. E aí quando você tiver o 30, você vai ver que o 60, né? O 60 é aqui, o 30 é aqui. Se você tiver o 60, 60 vai ser o quê? 180 dividido por 3, certo? Então é π dividido por 3. Quando você tiver o 30 é o quê? 180 dividido por 6, então é π dividido por 6. É só ficar fazendo regra de 3 aqui que você encontra qualquer ângulo que você queira trabalhar, tá? Isso aqui não tem muito mistério. E aí, existem as funções trigonométricas, que é o que a gente está interessado aqui no cálculo. E aí aqui o nosso gráfico acaba ficando esse gráfico ondulado. Porque é o seguinte, ó, quando você está no zero, eu estou na função seno, eu estou aqui, ó, função seno. Deixa eu dar uma aproximada para a gente ficar. Eu estou aqui na função seno, ó. Liga só, seno de zero, aqui na tabela, seno de zero dá zero, então a função está aqui no ponto 0, 0. Conforme eu vou subindo o ângulo aqui, o meu seno vai crescendo, né? Eu estou parado aqui onde está minha mãozinha, ó, acompanha minha mãozinha.
Quando eu começar a subir aqui, o seno vai crescendo. Então, o valor aqui vai crescendo. Então, se o valor aqui está crescendo, ó, a função está crescendo também. Até o momento em que eu vou chegar lá em cima e vai dar 1. E aí, ó, o seno de π sobre 2, que é o 90, dá 1. Depois que passa do 90, eu começo a vir para cá. E aí o valor do seno, ele vai diminuindo de novo, né? Ele vai caindo aqui assim. Então, conforme eu vou vindo aqui entre o 90 e o 180, ou seja, entre o π sobre 2 e o π, eu começo a diminuir o valor do seno. E aí é o comportamento que faz aqui no gráfico. Até que eu chegue no π igual a, o ângulo igual a 180, e eu vou ter seno de π, ou seno de 180, dando zero. Certo? E aí depois eu vou ter passado aqui para baixo, onde os valores do seno ficam aqui embaixo, então eles ficam negativos, e é por isso que o gráfico é negativo. Com o mesmo comportamento a gente constrói o do cosseno, só que o do cosseno, quando o ângulo é zero, o cosseno larga no 1. Ó, então, quando o x for zero, o cosseno larga no 1. E aí, largando no 1, a gente vai andando para cá. Conforme eu vou andando para cá, o valor do cosseno aqui embaixo vai diminuindo. Por isso que ele larga no 1 e vai caindo. E com o mesmo raciocínio que eu falei da função seno, a gente fala da função cosseno. Aí é legal a gente perceber que, como o círculo trigonométrico ele é limitado, as funções seno e cosseno, elas são limitadas. Né? Elas vão a função seno, por exemplo, ela sobe no máximo até o 1, depois ela cai até o menos 1, depois ela sobe de novo até o 1, depois ela cai até o menos 1, e assim vai. Certo? Ela cai até o menos 1, ela sobe até o 1. Então as duas funções elas são menores ou igual do que 1, maiores ou iguais do que menos 1. Então é isso que está escrito aqui. Ó. O seno de uma função é o seno de x. O seno de x ele está sempre entre menos 1 e mais 1. O cosseno é a mesma coisa. E isso vale para qualquer ângulo. Tá? E em qualquer ângulo, em qualquer instância, seno de qualquer coisa está preso entre menos 1 e 1. Cosseno de qualquer coisa também está preso entre menos 1 e 1. Isso aqui é fundamental para a gente resolver um monte de coisa que vai surgir na disciplina. Tá? E aí, das funções seno e cosseno, acabam nascendo as outras funções trigonométricas, que são a função tangente, a função cotangente, a função cossecante e a secante. Nada mais são, gente, do que a gente ficar fazendo algumas junções aqui. Ó. Tipo, a função tangente ela é a função seno de x sobre cosseno de x. A função cotangente ela é a função cosseno de x sobre seno de x. Tá vendo? Nessa daqui é o seno em cima, o cosseno embaixo. Nessa daqui é o cosseno em cima, o seno embaixo. E aqui já está o gráfico delas. Né? Aí a gente já começa a encontrar um monte de problema, porque o cosseno ele dá zero quando o ângulo for π sobre 2. Ó. O ângulo aqui é π sobre 2. Então a função nem passa por ele. Ela, quando vai chegando perto, ela vai lá para cima. Pelo outro lado, ela já vem cá para baixo. Então a gente começa a ter alguns problemas aqui. A função cotangente ela é o inverso multiplicativo da função tangente, então o cosseno vem para cima, o seno vai para baixo. Os gráficos até são parecidos, né? Só que aí a gente inverte aqui o rebolado do gráfico. Aqui a gente tem a função cossecante. A função cossecante nada mais é do que o 1 sobre o seno. Tá? E a função secante é o 1 sobre o cosseno. Certo? E aí a gente encontra aqueles problemas de novo, porque o seno ele zera quando o ângulo dá zero, né? Então ele zera quando o ângulo dá π, então a gente começa a ter o gráfico com uns comportamentos diferentes, tá? E um sobre o cosseno vai a mesma coisa, só que vai trocar os pontos aqui, né? Onde ele não pode passar, então começa a dar esse comportamento, certo? E aqui estão apresentadas para vocês as funções trigonométricas, certo? A gente vai trabalhar muito com função seno e função cosseno. Importante é vocês lembrarem isso aqui, o que está acontecendo nesse comportamento. É lembrarem, principalmente aqui, a tabela de ângulos notáveis. Aqui, a questão do ângulo zero e do ângulo 90 também são importantes, né? Porque aí você consegue extrapolar essas ideias para os ângulos 180, 270, tomando cuidado com o sinal de menos, tá? Isso tudo nós vamos continuar trabalhando com calma nos outros vídeos, nas aulas, tá bom? E agora para fechar as funções exponenciais, né? As funções exponenciais, vamos dar uma aproximada? As funções exponenciais, elas são da forma a elevado a x, ou seja, a gente chama o a de base e o x de expoente. O a é sempre um número positivo, tá? A gente não trabalha com número negativo aqui, dentro da função exponencial, é sempre um número positivo. Né? E o gráfico de y elevado a 2x é esse daqui, ó, certo? Então ele tem essa característica de vir aqui deitadinho perto do eixo x e quando ele chega perto aqui do zero ele vai e explode.
certo? Esse é o comportamento, esse é um comportamento muito interessante até para a gente estudar multiplicação de população, né? Crescimento populacional, multiplicação de vírus, contágio. A função exponencial é legal para a gente estudar esse tipo de coisa. Quando a gente tem esse valor do A aqui sendo um valor maior do que 1, a gente tem esse comportamento. Esse é o comportamento de 2 elevado a x. Quando a gente tem esse A sendo um número entre 0 e 1, no caso desse aqui elevado a meio, aí ele já tem um comportamento diferente, ele cai aqui. Tá? Esse é o comportamento da função exponencial quando o A é um valor entre 0 e 1. Beleza? A função exponencial ela tem o domínio indo do menos infinito até o mais infinito. Todos os valores aqui tem como a gente colocar aqui no lugar do x e encontrar suas respectivas imagens aqui. Porém, a imagem da função exponencial ela é zero infinito, né? Ela, na verdade, se você for vindo aqui para trás, ela nunca vai chegar no zero. Ela vai chegar pertinho, mas nunca vai chegar. E se você for vindo aqui para frente, ela vai começar a crescer. Então a função ela só pega daqui para cima, tá vendo? Ela não pega daqui para baixo, ela só pega o eixo y daqui para cima. Né? Os valores aqui, eles só vão tendo f's aqui no eixo y, daqui para cima. Então a imagem dessa função está escrito aqui, ó, é zero até o infinito. Essa daqui também, né? É de zero até o infinito, né? Só pega daqui para cima. Chegamos aqui no final de mais um vídeo, pessoal. A gente se vê na próxima. Valeu!